dia a todos. Hoje eu vou passar para vocês aqui o recadinho do Senhor para cada coração, amém? Vou passar para vocês o que Deus tem falado ao meu coração. E é uma coisa onde precisamos viver muito preocupados com esse tipo de coisa, que no caso é o pecado. Amém? Vou ler aqui em 1 Samuel capítulo 4. Vou ler somente o versículo 10. Assim os filisteus lutaram, os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas, e houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofne e Finéia, os filhos de Eli, foram mortos. Aqui podemos ver uma passagem onde diz sobre o pecado do povo. Porque é o seguinte, aqui fala sobre quando os israelitas foram vencidos pelos filisteus, os filisteus levaram consigo a Arca da Aliança. Isso aconteceu devido ao pecado do povo. O povo tinha se afastado de Deus, ou melhor, o povo estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. A família de Eli tinha sido a família escolhida para ser sacerdote de Deus. Mas Eli não educou bem os seus filhos, ele não deu aos seus filhos a sabedoria que Deus precisaria para poder serem servos de Deus. Eles, quando chegavam as oferendas para os sacerdotes, os filhos de Eli pegavam da carne que seria sacrificada e comiam. Pegavam da carne que estava sendo cozida para o sacrifício e pegavam um pedaço, pegavam quase tudo. E as pessoas ofereciam pouco sacrifício a Deus. Deus não se agradou disso, falou com Eli para que ele tomasse providência. Pediu para Eli tomar providência com seus filhos, mas Eli também ficou desapercebido. E Deus não gostou disso. Por isso Deus deu uma profecia sobre aquela família de Eli e disse que devido ao pecado, devido àquilo que ele estava fazendo, que Deus iria destruir a família deles, que os 2 filhos deles iriam morrer e que no mesmo dia também eles teriam morto. Eli estava sendo uma pessoa gulosa, ele só sabia comer, 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 e diz que em uma guerra dessas, os israelitas estavam perdendo para os filisteus. Eles pegaram e falaram, vamos buscar a arca de Deus, porque assim que a arca chegar aqui, nós venceremos essa guerra, Deus irá nos passar por cima. E ainda diziam assim, por que que o Senhor Deus, ele nos fez perder esta guerra? Assim tem sido nós temos às vezes pecado errado contra Deus e nos perguntando por que Deus que isso tenha acontecido, por que Deus que isso tenha acontecido em minha vida, e muitas das vezes não nos preocupamos em olhar para o que está acontecendo. Amém? E após isso daí, eles trazem a arca. Assim que eles trouxeram a arca, eles gritaram, dizem que eles gritaram tão forte, que diz que a terra tremeu diante daquele grito daquele povo. E diz que daquele momento os israelitas ouviram e falaram, olha, aquele Deus que esteve no deserto, com o povo no deserto, aquele Deus que fez coisa contra o povo egípcio, ele está aí. Vamos lutar até o fim, vamos dar o nosso máximo, senão seremos escravos dele, como eles foram nossos escravos. E assim os filisteus lutaram e acabaram vencendo esta guerra. Onde aqui diz que cerca de 30.000 homens israelitas foram mortos após isso. E como Deus tinha prometido, e a família de Eli, os filhos deles tinham sido mortos naquela guerra. No caso, os filhos, os nomes dele eram Ofne e Finéias, eles tinham sido mortos durante esta guerra. E também E aí, logo após, um dos espiões, ou melhor, um do homem da tribo, correu, saiu do campo e foi falar para Eli do que tinha acontecido. Eli estava numa cadeira sentado, ele estava muito gordo, só comendo, comendo. E na cadeira, quando ele estava meio que inclinado na cadeira, alguém falou para ele. Ele tirou um pulo quando ficou sabendo que os filhos dele tinham morrido e caiu, bateu a cabeça no chão e morreu. E assim nós vemos que o que Deus promete, Deus cumpre. Muitas das vezes temos deixado com que o pecado nos afaste de Deus. Muitas das vezes temos deixado com que o pecado tenha nos afastado da presença de Deus. Não damos a mínima, às vezes achamos algo como pecado e falamos não tem problema, não tem problema. E achamos que Deus vai ser obrigado a engolir nosso pecado. Deus não aceita nada de má vontade ou nada que não esteja dentro do padrão. Numa certa história diz que em um inverno, dentro de uma toca, de uma árvore, estava um coelho e muito frio, fazendo muito frio, muito frio. E viu um porco-espinho, pediu para que ele entrasse junto com o coelho para não morrer de frio. O coelho falou que não poderia, pois os espinhos do porco-espinho iriam espetar ele e ele não iria poder ficar ali. Aí então ele pega, então o porco-espinho, muito inteligente, pediu para que deixasse por somente a mão. O coelho concorda, não, somente a mão pode, colocou a mão.
Depois o porco-espinho falou, deixe por favor que eu coloque pelo menos a minha outra mão, senão eu vou começar a morrer de frio aqui. E o coelho concordou. Somente a duas mãos não iria atrapalhar. Aí o porco-espinho torna pede que somente ponha a cabeça dele lá dentro para que não morra de frio. O coelho bondoso, desatencioso e sem vigilância deixou que ele colocasse a cabeça lá dentro da toca. E assim foi deixando. Quando o coelho foi dar, entrou em si, o porco-espinho já estava praticamente dentro da toca. Estava espinhando ele. Ele não teve outra alternativa a não ser sair da toca. E assim ficou o porco-espinho lá dentro. Bem assim tem sido Deus em nossas vidas. Muitas das vezes temos dado lugar a várias outras coisas. Achamos que um pecadinho pequenininho não vai fazer diferença. Às vezes achamos que uma coisinha mínima, não tem problema. E deixamos entrar na nossa vida. Aí uma brechinha aberta para o inimigo atuar. Aí estamos lá, outra coisinha aparece, não tem problema, mais uma coisinha e mais uma brecha aberta. E assim vamos dando brecha para o inimigo trabalhar em nossas vidas. Por isso vamos ficar firmes, irmãos. Vamos, irmãos, ficarem firmes nas promessas de Deus e tomar cuidado, sermos vigilantes em relação ao pecado, porque o pecado ele vem entrando aos poucos em nossas vidas. O inimigo ele não vai chegar assim como um monstro e chegar assim, olha, eu sou o diabo, não. Ele vai chegar com sapatos de veludo, ele vai chegar de mansinho, dizendo que é seu amigo. O pecado vai dizer que é seu amigo, que não tem problema, e sabemos que não é bem assim. Muitas das vezes sabemos que não é bem assim. O inimigo ele tem tentado atuar e ele vem aos poucos, vem como amigo. Quando menos imaginamos, estamos caídos. Já é muito tarde para levantar, precisamos de alguma ajuda. E se essa ajuda não estiver do nosso lado, por isso temos que ser vigilantes, pedir inteligência a Deus a cada dia mais e mais para passar por tudo que tem nos atribulado. Por isso vamos ficar vigilantes, orar e perseverar e tomar cuidado, porque o pecado é algo que vem de mansinho, mas faz uma destruição total em nossas vidas, amém? Vamos ficar firmes e que Deus abençoe cada um de vocês. E até mais.